Imagine estar na selva, o calor exausto escorrendo pela testa, e de repente, você percebe uma silhueta de quase 3 metros, dentes à mostra e olhos que enxergam seu calor corporal. Quem é esse caçador supremo? Hoje vamos dissecar em detalhes a anatomia do predador. Por que ele escolhe certas presas, quais são seus poderes, se ele é realmente imortal e muito mais. Em poucos segundos, você vai descobrir o que motiva essa criatura a caçar, cada camada de sua pele e músculos, seus órgãos internos e glândulas especiais, tecnologias que potencializam suas habilidades e seus limites mortais. Fique até o fim para ver um infográfico dinâmico comparando força humana X Predador. Antes de começarmos, se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda a continuar trazendo análises profundas sobre as criaturas mais fascinantes da cultura pop. Então, o que torna um predador? Um predador é apenas um humanoide mais forte? Um caçador tecnológico? Ou existe algo fundamentalmente diferente em sua estrutura biológica que os torna os caçadores perfeitos? Vamos descobrir. Evolução e origem biológica. Os Yautja evoluíram no planeta Yautja Prime, um mundo com atmosfera similar à da Terra, mas com composição ligeiramente diferente. O planeta possui aproximadamente 1% mais de oxigênio e 4% mais de nitrogênio do que a Terra, o que influenciou diretamente a evolução da espécie. O que muitos não percebem é que os predadores são verdadeiras quimeras evolutivas. Sua anatomia sugere uma linhagem que combina características de 3 grupos distintos. 1. Características reptilianas. Pele escamosa e resistente ao calor. Termorregulação adaptada a ambientes quentes. Metabolismo que parece depender parcialmente da temperatura ambiente. Regeneração de tecidos mais eficientes que humanos. 2. Características artrópodes. Mandíbulas que lembram artrópodes terrestres. Exoesqueleto parcial em certas regiões do corpo. Sensibilidade a variações de pressão atmosférica. Sistemas sensoriais especializados. 3. Características mamíferas. Estrutura bípede humanoide. Sistema reprodutivo vivíparo não põe ovos. Produção de leite para alimentar filhotes. Complexidade social e cultural avançada. Esta combinação única sugere que a evolução no planeta Yautja Prime seguiu caminhos radicalmente diferentes dos terrestres, possivelmente devido a eventos de extinção em massa ou pressões evolutivas específicas que favoreceram a convergência de características normalmente separadas em diferentes filos na Terra. Interessante notar que alguns teóricos sugerem que os predadores poderiam ter evoluído na Terra há centenas de milhões de anos, em uma era onde o nível de oxigênio era muito mais alto, permitindo o desenvolvimento de artrópodes gigantes. Esta teoria, embora fascinante, carece de evidências substanciais. Vamos pensar em algo que raramente é abordado. Os predadores representam um exemplo de evolução convergente ou divergente? Se comparados aos humanos, vemos claramente uma convergência evolutiva a ambas. As espécies desenvolveram inteligência, postura bípede e uso de ferramentas. Porém, as pressões evolutivas distintas produziram diferenças fundamentais na fisiologia. Composição corporal e sistema esquelético. Um Yautja adulto típico possui entre 2 a 2, 8 metros de altura e pesa entre 113 a 159 kg. Esta estatura imponente é sustentada por um sistema esquelético notavelmente diferente do humano. Sistema esquelético. Densidade óssea. Os ossos dos predadores possuem aproximadamente 3 vezes a densidade dos ossos humanos, com uma estrutura trabecular mais complexa que permite maior resistência a impactos. Articulações reforçadas. As articulações dos predadores contêm cartilagens com fibras de colágeno entrelaçadas em padrões mais complexos que as humanas, permitindo que suportem impactos de queda de alturas 10 vezes superiores à sua própria estatura. Caixa torácica expandida. Uma das características mais notáveis é a caixa torácica expandida, que abriga órgãos maiores e mais numerosos que os humanos, incluindo os múltiplos corações. Coluna vertebral. A coluna vertebral de um predador possui vértebras adicionais e discos intervertebrais mais espessos, proporcionando maior flexibilidade e resistência. Um aspecto fascinante que poucos observam é que os predadores possuem uma exoestrutura parcial em certas áreas do corpo, particularmente no tórax, antebraços e tibiais, que funciona como um sistema híbrido entre exoesqueleto e endosqueleto. Estas placas ósseas externas oferecem proteção adicional a órgãos vitais enquanto mantêm a flexibilidade necessária para movimentos acrobáticos. A estrutura óssea dos predadores é um perfeito exemplo de evolução para um predador de emboscada. Forte o suficiente para aguentar quedas de alturas impressionantes, leve o bastante para permitir movimentos rápidos e ágeis e projetada para maximizar a força durante o combate corpo a corpo. Sistema muscular e força física.
O que realmente torna os predadores fisicamente superiores aos humanos é seu extraordinário sistema muscular. A musculatura de um Yautja não difere apenas em tamanho, mas em composição e eficiência. Características musculares. Densidade muscular. As fibras musculares dos predadores são aproximadamente 4 vezes mais densas que as humanas, com maior número de mitocôndrias por célula. Composição de fibras. Enquanto humanos possuem 2 tipos principais de fibras musculares, contração rápida e lenta, os predadores possuem um terceiro tipo exclusivo que combina resistência e força explosiva. Sistema vascular avançado. Os músculos dos predadores são alimentados por um sistema vascular mais eficiente, permitindo melhor oxigenação e menor acúmulo de ácido lático. Capacidade de salto. Um predador adulto pode saltar verticalmente até 3 vezes sua própria altura, aproximadamente 7 a 8 metros, e horizontalmente até 4 vezes este valor. Força de preensão. A força das mãos de um predador é suficiente para esmagar ossos humanos como se fossem gravetos e arrancar crânios com a coluna vertebral em um único movimento. Um elemento raramente discutido é como esta musculatura excepcional se relaciona com a atmosfera de seu planeta natal. A maior concentração de oxigênio em Yautja Prime permitiu o desenvolvimento de músculos mais volumosos e eficientes, mesmo com um sangue baseado em cobre que é menos eficiente que nossa hemoglobina baseada em ferro. Para contextualizar a força de um predador, um único indivíduo poderia facilmente derrotar um gorila terrestre, que já possui aproximadamente 9 vezes a força de um humano, em um combate corpo a corpo. Isto coloca o predador em uma categoria completamente diferente em termos de força bruta, sistema circulatório e sangue único. Um dos aspectos mais visualmente distintivos dos predadores é seu sangue verde fluorescente, que não é apenas uma curiosidade estética, mas um componente crucial de sua fisiologia. Sistema circulatório. Sangue baseado em cobre. Ao contrário do sangue humano baseado em ferro, hemoglobina, o sangue dos predadores utiliza hemocianina, um transportador de oxigênio baseado em cobre que confere a coloração verde. Sistema multicardíaco. Os predadores possuem entre 2 a 5 corações, dependendo da subespécie, trabalhando um sistema de redundância que permite que continue funcionando mesmo com danos significativos a um ou mais corações. Propriedades bioluminescentes. O sangue dos predadores reage com o oxigênio atmosférico produzindo bioluminescência, uma característica que provavelmente evoluiu como mecanismo de alerta em seu planeta natal. Capacidades regenerativas. O sangue dos Yautja contém células-tronco pluripotentes em concentrações muito maiores que as encontradas em humanos, permitindo regeneração acelerada de ferimentos. Propriedades alcalinas. Ao contrário do sangue ácido dos xenomorfos, o sangue dos predadores é alcalino, o que curiosamente cria uma neutralização perfeita quando as duas espécies se enfrentam. O que poucos sabem é que existem relatos de humanos que tiveram contato com o sangue de predador experimentando um aumento significativo na longevidade. Isto sugere a presença de componentes bioativos no sangue dos Yautja que podem influenciar o processo de envelhecimento celular humano. O sistema circulatório multinucleado dos predadores é uma adaptação evolutiva brilhante. Mesmo que um dos corações seja gravemente ferido, os outros podem compensar, permitindo que continuem caçando mesmo após ferimentos que seriam fatais para humanos. Sistema sensorial único. O sistema sensorial dos predadores é talvez um dos aspectos mais fascinantes de sua biologia, pois difere radicalmente do humano em vários aspectos. Sistemas sensoriais. Visão termográfica natural. Os olhos dos predadores podem naturalmente detectar radiação infravermelha, calor, permitindo que vejam assinaturas térmicas mesmo sem seus capacetes. Esta visão termográfica existe um espectro diferente da visão normal, permitindo que alternem entre os modos. Dreadlocks sensoriais. Os característicos dreadlocks não são cabelos, mas órgãos sensoriais altamente especializados que detectam mudanças sutis na pressão atmosférica, movimento do ar, vibrações sonoras e campos eletromagnéticos. Sistema auditivo avançado. Os predadores podem detectar sons em frequências muito além dos limites humanos, tanto no espectro infrassônico quanto ultrassônico. Sentido olfativo químico. Além do olfato convencional, os predadores possuem órgãos sensoriais nas mandíbulas que detectam feromônios e outras substâncias químicas em concentrações mínimas. Uma característica fascinante e raramente mencionada é que os dreadlocks sensoriais não são apenas receptores passivos, contêm músculos microscópicos que podem reorientar cada dreadlock individualmente para melhor captar sinais do ambiente. É quase como ter dezenas de antenas direcionais que podem ser ajustadas para focar em diferentes fontes de informação sensorial. O comprimento dos dreadlocks tem significado cultural e biológico. Quanto mais longos, mais sensíveis e capazes de detectar sutilezas ambientais. Isto explica por que os predadores mais velhos e experientes, com dreadlocks mais longos, são considerados os melhores caçadores. Eles literalmente possuem um mapa sensorial mais detalhado do ambiente.
Como os dreadlocks são irrigados com sangue, cortá-los pode causar uma hemorragia séria, o que explica por que raramente são danificados em combate. Sistema respiratório e adaptabilidade. Os predadores são capazes de respirar em ambientes terrestres por períodos limitados, mas seu sistema respiratório é adaptado para uma atmosfera diferente. Sistema respiratório, adaptabilidade atmosférica. Os predadores podem se adaptar temporariamente a diferentes composições atmosféricas, incluindo a da Terra, mas apenas por aproximadamente uma semana sem assistência de sua máscara. Eficiência pulmonar. Os pulmões dos predadores possuem aproximadamente o dobro da superfície de troca gasosa que os pulmões humanos, permitindo extração mais eficiente de oxigênio. Filtração avançada. O sistema respiratório do Yautja possui filtros biológicos naturais que podem filtrar partículas e toxinas atmosféricas, uma adaptação presumivelmente desenvolvida para caçar em diversos ambientes. Retenção de oxigênio. Os tecidos musculares dos predadores podem armazenar oxigênio de forma semelhante a mamíferos aquáticos terrestres, permitindo que prendam a respiração por períodos prolongados. O que poucos observam é que a máscara do predador não serve apenas para a respiração, mas também como um filtro sensorial. Em ambientes muito ricos em informações sensoriais, como uma floresta tropical terrestre, a quantidade de dados captados pelos dreadlocks sensoriais seria esmagadora. A máscara ajuda a filtrar e processar essas informações, permitindo que o predador foque apenas nos dados relevantes para a caça. O treinamento respiratório é uma parte importante da educação de jovens predadores. Eles aprendem a controlar sua respiração para maximizar a eficiência em diferentes atmosferas e para reduzir sua assinatura térmica durante a caça, permitindo que se escondam melhor de presas que também possuem capacidades de detecção térmica. Sistema digestivo e dieta. O sistema digestivo dos predadores é adaptado para uma dieta predominantemente carnívora, mas com versatilidade surpreendente. Sistema digestivo e alimentação. Mandíbulas extensíveis. As características mandíbulas com 4 presas são articuladas independentemente, permitindo que o predador abra sua boca muito além do que seria possível para um humano. Dentição especializada. Os predadores possuem dentes adaptados tanto para rasgar carne quanto para triturar materiais vegetais mais duros, sugerindo uma dieta onívora oportunista. Digestão eficiente. O sistema digestivo do Yautja pode extrair nutrientes de uma variedade impressionante de fontes biológicas, incluindo espécies de vários mundos, sugerindo adaptabilidade enzimática excepcional. Baixa frequência alimentar. Um predador adulto pode sobreviver sem alimentação por várias semanas terrestres, graças a um metabolismo que pode alternar entre estados de alta atividade e conservação de energia. Um aspecto intrigante é que os predadores são conhecidos por consumir certos órgãos de suas presas, particularmente o cérebro e o coração. Isto sugere que estes órgãos contêm compostos bioquímicos que são particularmente valiosos na fisiologia do Yautja, possivelmente compostos neurológicos complexos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo ou substâncias que fortalecem seu sistema cardiovascular. As mandíbulas do predador não servem apenas para alimentação, elas são ferramentas multifuncionais. Os sensores nas mandíbulas avaliam a viabilidade de uma carne para consumo, detectam toxinas e analisam o valor nutricional. Além disso, as mandíbulas são usadas em comunicação intraespecífica e como arma secundária em combate corpo a corpo. Sistema reprodutivo e desenvolvimento. O sistema reprodutivo do Yautja permanece um dos aspectos menos documentados de sua biologia, mas algumas informações podem ser inferidas a partir de observações limitadas. Reprodução e desenvolvimento. Dimorfismo sexual. Fêmeas e altejas são tipicamente maiores que os machos e em algumas subespécies mais agressivas. Ao contrário de representações populares, o dimorfismo não segue padrões humanoides típicos. Gestação vivípara. Os predadores não põem ovos, mas sim dão à luz filhotes vivos após um período de gestação interna, estimado em aproximadamente 5 anos terrestres. Desenvolvimento acelerado. Os jovens predadores atingem a maturidade física em aproximadamente 10 anos terrestres, embora o treinamento como caçador possa levar décadas. Longevidade extraordinária. Com nutrição adequada e sem morrerem caçadas, um predador pode viver naturalmente por séculos, com registros de indivíduos milenares chamados de anciãos. Taxa de natalidade. Uma fêmea Yautja pode gerar até 60 a 70 filhotes ao longo de sua vida reprodutiva, explicando como a espécie mantém uma população saudável apesar das perigosas práticas culturais de caça.
Um aspecto particularmente interessante é a relação entre comprimento dos dreadlocks e atratividade reprodutiva. A preferência das fêmeas por machos com dreadlocks longos não é puramente estética. Os dreadlocks sensoriais mais desenvolvidos indicam melhor capacidade sensorial e, consequentemente, melhores habilidades de caça e sobrevivência, tornando-se assim um indicador biológico genuíno de aptidão evolutiva. Os jovens predadores são treinados exclusivamente pelas mães até atingirem a idade de iniciação de caça, quando então são submetidos a rituais conduzidos pelos machos mais experientes. Esta divisão de responsabilidades educacionais pode explicar por que as fêmeas raramente são vistas em caçadas fora do planeta Natalélas, ocupam posições cruciais na sociedade Yautja como protetoras e educadoras da próxima geração. Sistema imunológico e recuperação de ferimentos. Uma das características mais impressionantes dos predadores é sua capacidade de recuperação de ferimentos que seriam fatais para humanos. Sistema imunológico e recuperação. Imunidade adaptativa avançada. O sistema imunológico dos predadores pode rapidamente analisar e desenvolver defesas contra patógenos desconhecidos, permitindo que caçem em ambientes biologicamente diversos. Coagulação acelerada. O sangue dos predadores coagula muito mais rapidamente que o humano, selando ferimentos profundos em questão de minutos em vez de horas. Kit médico biocompatível. O famoso kit médico do predador contém compostos bioativos que aceleram a regeneração natural. O misterioso gel azul é, na verdade, um aglomerado de células-tronco suspensas em uma matriz de proteínas sintéticas. Autotratamento cirúrgico. A fisiologia dos predadores permite que realizem procedimentos de emergência em si mesmos, incluindo cauterização de ferimentos e até mesmo amputações controladas, se necessário. Um fato fascinante é que os predadores possuem uma capacidade natural de desligar certas partes de seu sistema nervoso, efetivamente bloqueando a dor de regiões específicas do corpo. Isto permite que continuem caçando mesmo após sofrerem ferimentos graves, uma vantagem evolutiva óbvia para um predador de emboscada. A regeneração dos predadores não chega ao nível de recriar membros perdidos, como algumas espécies terrestres conseguem, mas eles podem recuperar funcionalidade de tecidos danificados muito mais rapidamente que humanos. Um ferimento que levaria semanas para cicatrizar em um humano pode estar completamente recuperado em um predador em questão de dias. Subespécies e variações genéticas. Os Yautja não são uma espécie monolítica, existem várias subespécies com adaptações específicas e características únicas. Principais subespécies: Yautja clássicos. A subespécie mais comumente encontrada, com características balanceadas entre força, velocidade e inteligência. Superpredadores. Maiores, mais fortes e mais agressivos que os Yautja clássicos, com coloração de pele mais escura e estrutura facial ligeiramente diferente. Hiskuten. Uma subespécie conhecida pela presença da glândula de matança, um órgão que secreta hormônios indutores de frenesi de combate. Killers. Especializados no combate contra outros Yautja, possuem músculos mais densos e reação mais rápida, sacrificando parte da resistência. Albinos. Raros entre os Yautja, possuem maior sensibilidade visual e melhor adaptação a ambientes com pouca luz. Um aspecto raramente discutido é a capacidade da genética Yautja de incorporar características de outros organismos através de um processo semelhante à transferência horizontal de genes. Isto explicaria como algumas subespécies desenvolveram habilidades tão específicas e por que ocasionalmente surgem predadores com características completamente novas. As diferenças genéticas entre subespécies não são apenas físicas, elas também se manifestam em comportamentos distintos, preferências de caça e até mesmo valores culturais. Algumas subespécies preferem caçar em grupo, enquanto outras são estritamente solitárias. Algumas valorizam tecnologia avançada, enquanto outras preferem métodos mais primitivos para testar suas habilidades. Capacidades mentais. A inteligência e psicologia dos predadores é frequentemente mal interpretada como simplesmente bestial, quando na verdade é complexa e sofisticada. Capacidades cognitivas. Inteligência avançada. Os predadores possuem capacidade cognitiva similar ou superior à humana, com particular aptidão para raciocínio espacial, estratégia e adaptação tática. Memória eidética. A maioria dos Yautja possui o equivalente à memória fotográfica, permitindo recordar com precisão terrenos, movimentos de presas e estratégias bem-sucedidas. Processamento sensorial integrado. O cérebro do predador processa informações de seus diversos sistemas sensoriais em um modelo unificado do ambiente, permitindo reações ultra-rápidas. Aprendizado acelerado. Os predadores podem aprender novas línguas através de exposição limitada, copiar tecnologias após breve observação e adaptar estratégias baseadas em experiências prévias. A psicologia dos predadores é moldada por seu instinto de caça, mas seria um erro pensar que são controlados apenas por impulsos primitivos.
Seu código de honra elaborado demonstra capacidade de abstração moral complexa e sua tecnologia avançada evidencia pensamento científico sofisticado. Um aspecto pouco explorado é que os predadores possuem algo análogo a uma memória racial, conhecimentos e experiências transmitidos geneticamente através de gerações. Isto explicaria como jovens predadores demonstram instintos de caça complexos mesmo antes de treinamento formal e como reconhecem certas espécies como dignas mesmo no primeiro contato. Conclusão. Chegamos ao fim de nossa exploração anatômica desta fascinante espécie. Os Yautja representam um exemplo perfeito de como a evolução, em condições diferentes das terrestres, pode produzir seres com capacidades que parecem quase sobrenaturais para nossos padrões. A anatomia do predador não é apenas uma curiosidade científica, é um estudo de perfeito equilíbrio evolutivo entre força bruta, agilidade e inteligência. Cada aspecto de sua biologia, dos múltiplos corações às mandíbulas extensíveis, dos dreadlocks sensoriais ao sangue bioluminescente, trabalha em harmonia para criar o caçador interestelar perfeito. Quando analisamos a espécie Yautja como um todo, vemos uma civilização que desenvolveu tecnologia espacial avançada, mas manteve um profundo respeito por tradições primitivas de caça. Esta dualidade permeia não apenas sua cultura, mas sua própria biologia a um ser tanto primitivo quanto futurístico. Se gostou desta análise, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outros fãs desta incrível franquia. Afinal, o conhecimento, assim como um troféu de caça, deve ser compartilhado. Até o próximo episódio e lembre-se, se você ouvir aquele clique característico na floresta, já pode ser tarde demais.